nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre experiências com Deus através do TSD. Eu estava meditando sobre cada aula que a gente ministrava sobre TSD, sobre cada tema, e Deus sempre me levava a pensar, a lembrar de episódios de homens, de mulheres, de personagens bíblicos que viveram coisas extraordinárias com Deus. E quando eu começava a analisar a vida de cada um deles, eu entendia que o que eles viviam, o extraordinário que acontecia na vida deles, era fruto do TSD, de um tempo a sós com Deus. Tantos personagens, tantos renomados e conhecidos, falar de Abraão, falar de Davi, falar de Elias, homens ali que foram tremendamente usados por Deus, o profeta Isaías, o Senhor Jesus que nos mostra, os discípulos, Pedro, João, Paulo. Então a gente começa a ver que foram homens ali, homens usados por Deus, tantas mulheres, como a própria rainha Esther, a vida de Dorcas, a gente pode ver a própria Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, que tem uma grande referência, um profundo significado. Então nós vemos aí tantas pessoas que foram usadas por Deus, porque elas tinham um TSD. E hoje nós vamos aprender sobre essa experiência. O que é viver experiência com Deus através do TSD? O nosso texto de referência de hoje, ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. E ele diz o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito especial, talvez um clássico do escritor de Hebreus. Ele tem como subtítulo em algumas versões bíblicas, colocado como os heróis da fé, em alguns como a galeria da fé. E ele já começa definindo o que é a fé, ele já começa falando sobre a fé. E algo muito profundo é porque o escritor de Hebreus ele separa esse capítulo para poder falar de grandes feitos de Deus através da fé. Como Deus mudou histórias, como Deus mudou a situação de tantas pessoas, como Deus projetou uma história, um plano perfeito através da fé. E o versículo que nós lemos, que é o versículo 6, fala sobre a importância da fé para agradar a Deus. Quando a gente fala de TSD, a gente fala sobre um relacionamento com Deus. E o que o escritor de Hebreus está falando no versículo 6 é exatamente isso, que para que grandes feitos aconteçam, para que coisas extraordinárias de Deus aconteçam em nossas vidas, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus a partir da fé. E aí eu começo essa aula de hoje perguntando para você: o que é fé? Muitas vezes a gente ouve, a gente vê tantas definições, mas o que realmente significa para nós a fé? O escritor de Hebreus, ele começa o capítulo 11 falando que a fé é a certeza daquilo que a gente espera. É a convicção de fatos que nós não podemos ver. A nova tradução, na linguagem de hoje, fala que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Quando a gente tenta definir fé, e às vezes de forma clássica as pessoas pegam um texto de Hebreus, e eu às vezes dando aula nos nossos cursos, eu costumo perguntar para os meus alunos: e aí, me explica o que está escrito aí? Porque às vezes nós temos um hábito de ler, de dar uma definição, mas sem pensar corretamente sobre essa definição. Até que ponto nós experimentamos verdadeiramente a fé como a certeza daquilo que a gente espera? Até que ponto nós experimentamos verdadeiramente a fé como a convicção de fatos que não se pode ver? Certa vez, conversando com uma pessoa sobre a fé, a pessoa tentou me definir a fé e falar o seguinte, que a fé é como você chegar no supermercado e pegar um determinado produto. Você está vendo a embalagem, você está vendo que a embalagem está escrito que existe algo ali, mas você não pode ver o que está dentro, e você acredita que aquilo está dentro. E aí naquela conversa eu falava com aquela pessoa assim: mas espera aí, esse exemplo que você está me dando está mostrando uma fé por causa que você já viu isso antes.
Olha só a profundidade desse significado. Existe a fé por causa que teve uma experiência. Quando a gente vê em Hebreus falando sobre a fé, ele coloca a fé sobre o motivo que nos leva a ter experiência com Deus. Talvez você tenha grandes testemunhos para contar devido ao seu TSD, devido à sua vida devocional, devido às suas experiências com Deus. E quando nós paramos para escutar tantos testemunhos de tantos homens e mulheres da história, grandes homens e mulheres de Deus com ministérios grandiosos, nós vemos que a experiência que eles tiveram com Deus serviu para fortalecer e alimentar a fé. Mas quando nós temos que definir fé, nós temos sim definições teológicas e bíblicas, mas nós temos que ter a definição pessoal. O que a fé significa para mim? O que realmente eu posso definir como fé? O que vai ser essa segurança na minha vida? E eu lembro que uma vez uma aluna minha, uma adolescente, ela comentou que Deus é como um pai. E ela ainda deu um exemplo, né, que na hora a sala riu, mas eu falei, na verdade é isso mesmo. Ela fala que era mais ou menos assim, quando você é pequeno e você quer pegar muito uma coisa que está em cima da geladeira, e você não consegue pegar. Mas aí vem seu pai, te leva no colo e você tem acesso àquilo que você pega. Aí ela falou, Deus é isso. Eu não consigo, mas aí, de repente Deus me pega no colo e me leva a conseguir aquilo que eu precisava. Olha só, uma explicação de um adolescente sobre a visão de Deus. E isso é fé. É nós acreditarmos que aquela força que nós não temos, é Deus que está colocando em nós. É nós acreditarmos que aquilo que a gente não podia realizar, Deus vem e realiza em nosso favor. A fé, ela move coisas extraordinárias em nossa vida. O Senhor Jesus, falando com Pedro, disse o seguinte, que aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Ele falava aos discípulos e falava assim também, se vocês tiverem uma fé, às vezes uma fé tão pequena aos seus olhos, eu quero dizer que eu posso fazer coisas extraordinárias, porque uma pequena fé como um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Então falar de fé é falar do extraordinário de Deus nas nossas vidas. É falar daquilo que você tem de às vezes tão simples ou tão grandioso, mas que te faz compreender quem é Deus. Quando eu leio Hebreus 11:6 e fala que sem fé não conseguimos agradar a Deus, eu começo a perguntar para mim mesmo sobre o que é agradar a Deus. Eu entendo que fé é eu ter uma certeza, fé é eu ter uma convicção, e que eu preciso disso para agradar a Deus, mas o que é agradar a Deus? Quando você quer muito presentear uma pessoa, um amigo, alguém que mora no seu coração e você quer presentear, seja por uma data especial ou por alguma ocasião em particular, você busca dar um presente para aquela pessoa, mas quando você vai comprar um presente para aquela pessoa, você não pensa no que você quer, porque o presente não é para você. Você deve pensar no que aquela pessoa iria querer. Talvez um presente que para você não ia ser uma coisa tão especial, mas para aquela pessoa é algo muito especial. E sabe por que você consegue compreender aquilo que aquela pessoa iria gostar? É porque você teve relacionamento com aquela pessoa. É porque você já passou por experiências com aquela pessoa e nessas experiências te leva a saber o que aquela pessoa gosta, o que realmente iria agradar aquela pessoa. Então, na verdade, Hebreus está falando assim, ei, você quer agradar a Deus? Então você precisa ter um relacionamento com Deus. Ei, você quer agradar a Deus? Então você precisa se relacionar com Deus da maneira correta. E essa maneira correta, ela se baseia na fé. Ela se baseia nos princípios que a fé gera em nossas vidas. É profundo falar sobre agradar, porque a gente vê tantos casos de orações na Bíblia, e o escritor Tiago, ele fala que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Pedem para os seus próprios interesses. Sabe o que é isso? É um relacionamento com Deus, onde eu não busco agradar a Deus, onde eu busco agradar a mim mesmo. A gente vê situações onde as pessoas fazem orações e aquelas orações não movem a mão de Deus, sabe por quê? Porque são orações egoístas, orações mesquinhas, orações pensando em sua própria ocasião, em sua própria vontade. Eu lembro de um episódio onde a Bíblia fala que Davi, ele, diante do pecado dele, ele teve um filho
com Betseba, e aí aquela criança nasce. Mas aquela criança ela é acometida por uma enfermidade. E a Bíblia relata que Davi então vai para o seu particular com Deus. Davi era um homem que tinha experiências com Deus. Davi era um homem que tinha vivido coisas extraordinárias com Deus. E naquele momento, receoso, angustiado, sofrendo, aflito por aquela criança que estava ali enferma, ele então vai para o seu momento a sós com Deus, e ali a Bíblia fala que ele entra em jejum, a Bíblia fala que ele se humilha perante Deus, e ele fica ali quebrantado, e ele começa a orar fervorosamente. E ele pede a Deus para socorrer aquela criança. Mas, por um motivo que às vezes eu não quero tratar aqui agora, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Davi, mas não respondeu o que Davi queria. A Bíblia fala que aquela criança morre. Mas espera aí, você está falando que Davi, homem segundo o coração de Deus, Deus virou as costas para ele? Não, Deus não virou as costas para Davi. Deus ouve todas as nossas orações. E Ele responde às nossas orações. Mas nem sempre Ele vai responder aquilo que nós queremos que Ele responda. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. E o pai que ama, ele corrige o filho. O pai que ama, ele dá para o filho aquilo que deve ser dado e no momento certo. Se você observa hoje muitas das crianças, muitos adolescentes, que têm se transformado numa geração muitas vezes doente emocionalmente, é porque eles têm vindo de uma geração do dar. O que é essa geração do dar? É uma geração da recompensa, uma geração da compensação. O pai trabalha muito, a mãe trabalha muito e eles não podem ali relacionar com os filhos, então dão tudo o que o filho quer. A falta de relacionamento, a gratificação por uma compensação dessa falta de relacionamento tem gerado a doença emocional nessa geração, porque é uma geração que só sabe receber e não sabe ouvir um não. Mas Deus é perfeito, Deus é grandioso. E Deus, o que Ele quer valorizar é o relacionamento. Ele não quer nos compensar por algo, Ele quer nos dar aquilo que vai construir o nosso caráter, aquilo que vai nos edificar numa fé sólida e verdadeira, aquilo que vai nos manter num relacionamento com Ele. Deus não ouviu, Deus não respondeu, melhor dizendo, Deus não respondeu o que Davi queria ouvir. Mas o mais interessante é porque eu vejo em Davi o verdadeiro relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando os servos de Davi chegaram e falaram assim: rei, a criança morreu. Davi não ficou de beicinho para Deus, Davi não ficou revoltado com Deus. A Bíblia fala que Davi levantou, Davi tomou um banho, trocou de roupas, voltou a se alimentar e voltou a adorar a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Davi reconhecia a soberania de Deus. Ele não estava fazendo orações que colocavam Deus na parede. E ele também não estava fazendo orações protocoladas. Sabe como que é? É mais ou menos assim: ah, Deus, eu estou pedindo tanto por isso, mas seja feita a tua vontade. E eu quero te dizer que esse mas seja feita a tua vontade, muitas vezes as pessoas têm usado porque elas não acreditam no que Deus vai fazer. É porque muitas vezes elas falam assim: eu vou orar para poder não falar que eu não orei, mas eu acho que não vai dar certo. É muito diferente do que o Senhor Jesus fez no Getsemane. Porque o Senhor Jesus ali fervorosamente falava: Deus, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir o teu plano, o teu propósito. E Pai, eu quero te dizer que está doendo muito, porque eu sei que é muito aflito, é muito pesar no meu coração eu estar com o pecado da humanidade, eu estar separado do Senhor. E que, se possível, eu até queria passar pelo meu processo aqui na terra sem viver esse cálice amargo. Mas eu quero dizer que todavia seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus estava falando? Pai, o Senhor me mandou aqui para a terra com um propósito. E eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Isso é, seja feita a tua vontade. É nós reconhecermos o que agrada a Deus. É nós reconhecermos o propósito para o qual Deus nos levou a viver aquela situação. Quando Davi simplesmente levanta, troca suas vestes ali e volta a se alimentar, ele reconhecia que Deus tinha um propósito naquilo que ele estava passando. Que a perca daquele filho, Deus tinha algo maior para a vida de Davi. E aí eu lembro do que Davi escreveu no Salmo 51,
Porque ele fala: Pai, não me expulses da tua presença e não retire o teu espírito de mim. Sabe o que era mais importante para Davi? Era a presença de Deus. Isso era o mais importante para Davi. Sabe por quê? Porque Davi entendia o que era um relacionamento com Deus. Quantas pessoas têm ido às igrejas, quantas pessoas têm buscado orações e têm clamado ali a Deus pedindo por algo que elas precisavam. Pedem ali, às vezes, um emprego, pedem ali uma bênção física, material, uma restauração familiar, alguma coisa que elas tanto necessitam e estão aflitas por isso. Mas quando recebem, elas simplesmente esquecem do Deus que as abençoou. Elas não desenvolvem um relacionamento com Deus. E isso, eu quero dizer que é algo que não agrada a Deus. Em Hebreus 11, capítulo 6, que é o nosso texto base de hoje, diz que é necessário agradar a Deus. E como nós vamos agradar a Deus? Ele cita dois princípios da fé, duas dimensões da fé que nos levam a agradar a Deus. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. Essa primeira parte que fala sobre aqueles que se aproximam de Deus me leva a entender algo profundo diante do nosso contexto. Sabe por quê? Porque aproximar de Deus é estar no secreto com Deus. Aproximar de Deus é nós irmos de encontro a Ele através do nosso tempo a sós com Ele. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E o que tem me levado a aproximar de Deus? O que tem me levado a ir em direção a Deus? Será que são angústias, são aflições? Ou será que é o desejo mais profundo de me relacionar com Ele? De saber que na viração do dia eu vou poder falar tudo o que eu tenho vivido e ouvir tudo o que Ele quer falar comigo. Quando eu vejo falar sobre aproxima de Deus, eu vejo falar sobre uma situação que estávamos outrora distantes, mas que agora nós precisamos se aproximar de Deus. É buscar a Deus de todo o coração. É estarmos a cada dia conhecendo e prosseguindo em conhecer esse nosso Deus maravilhoso e grandioso. Mas aí no texto de Hebreus fala sobre duas dimensões da fé. E fala que aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam primeiramente crer que Ele existe. Esse é o nosso primeiro princípio. Crer que Deus existe. E o que consiste acreditar na existência de Deus? Tantos pesquisadores, tantos cientistas, homens estudiosos da história, eles tentam provar que a fé não é verdadeira e tentam provar que Deus não existe. Só que quanto mais eles tentam provar, eles se deparam com a dimensão do que a fé pode fazer. Certa vez na faculdade eu tinha um professor e ele falou algo que eu achei muito interessante, algo muito profundo. E definindo a fé, ele falou o seguinte: que a fé é como peças que nós não achamos em um quebra-cabeça. A ciência, a história, ela consegue montar muitas peças para explicar muitas coisas, mas algumas peças vão faltar. E nós só vamos conseguir montar o quebra-cabeça se pegarmos essas peças chamadas fé e colocarmos no encaixe, onde a história, onde os fatos não podem explicar. Olha a profundidade. Não tem como explicar aquilo que Deus faz se não existe fé. Crer na existência de Deus é acreditar que existe um propósito para a minha vida, é acreditar que aquilo que eu estou vivendo, existe algo muito mais profundo para eu poder aprender, para eu poder ser edificado e para eu estar no lugar certo fazendo aquilo que é certo. Crer na existência de Deus é saber que eu preciso me relacionar com Ele, é saber que eu preciso estar próximo dEle. Quantas pessoas se declaram ateus, ateias, falam que não acreditam em Deus e determinada situação as leva a estar próximo de Deus e acreditar que Deus existe. Quando nós falamos sobre crer que Deus existe, é entender que eu não estou andando no vazio, é entender que eu não estou andando sem direção, é entender que eu tenho uma luz que me guia
E essa luz é o Deus Todo-Poderoso. É entender que existe um Criador do universo. É entender que aquele que criou todas as coisas na mais perfeita harmonia, Ele quer se relacionar comigo. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo tão pequeno, sendo corruptível, porque é isso que nós somos. O apóstolo Paulo fala que o bem que está em nós, muitas vezes nós não conseguimos fazer, mas aquele mal a gente acaba fazendo. E que assim somos pessoas miseráveis e precisamos ser libertas desse mal. Mas aí ele entende que é quando ele se sente fraco, que ele está forte. Porque é na fraqueza dele que a grandeza de Deus é aperfeiçoada. Falar de crer na existência de Deus é eu olhar para a minha pequenez e entender que eu preciso do meu Criador. Eu preciso do meu Deus. O Deus que me deu o fôlego da vida, o Deus que me deu a perfeita harmonia em toda a minha estrutura corporal, um Deus que me faz vencer situações que eu não conseguiria vencer, o Deus que me ama e que quer me carregar no colo. Ele quer dizer: ei filho, ei filha, ouça o pulsar do meu coração, porque ele canta vida para onde você achava que tinha morte. Porque o pulsar do meu coração, ele vai dar para você a direção certa. Falar da existência de Deus é falar de relacionar com aquele que pode me responder, com aquele que ouve, com aquele que vê, com aquele que não está com os ouvidos tapados, que não está com as mãos amarradas, com aquele que pode me abençoar. E o segundo princípio sobre a fé, dentro do texto de Hebreus, é que nós precisamos crer que Ele recompensa. Falar de recompensa, eu lembro da semana passada que nós falávamos sobre o secreto de Deus, e ali a gente falava que o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Falar de recompensa é de receber de Deus aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais profundo. E o que seria a maior recompensa? Nós falamos agora há pouco sobre Davi. Será que o que seria a melhor recompensa para Davi é receber uma resposta positiva para a oração dele e Deus curar aquele filho? Que talvez muitos viessem jogar na cara de Davi que era fruto de um pecado? Ou será que o mais precioso, a melhor recompensa para Davi era reconhecer a grandiosidade de Deus na vida dele? Porque depois Deus deu para ele Salomão, que foi o sucessor do seu trono. Entenda o seguinte, meu querido e minha querida, as recompensas de Deus são muito maiores do que os nossos pedidos. Entenda bem, olha só, as recompensas de Deus são muito maiores do que os nossos pedidos. Às vezes a gente não compreende o que está acontecendo. Às vezes a gente não entende o modo como Deus está arquitetando tudo que nós temos vivido. Mas entenda que Deus tem algo muito grande, algo que tem muito melhor para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele fala que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras palavras, é que se eu amo a Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu me achego a Deus, se eu creio na existência dEle e se eu me aproximo ali dEle, então Deus vai me surpreender, porque Ele vai fazer coisas grandiosas na minha vida. Ele vai me dar aquilo que foi preparado no coração dEle para ser entregue nas minhas mãos. A recompensa que nós temos que receber de Deus é muito mais do que aquela cura que nós estamos clamando, é muito mais do que aquela libertação que nós estamos pedindo, é muito mais do que aquela bênção material, aquele emprego, aquela casa, aquele veículo, aquela condição financeira. A nossa recompensa com Deus, ela não pode estar limitada a um simples pedido de oração, mas a maior recompensa que nós temos que ter é o nosso relacionamento com Deus. Sabe? Se o que nos leva a ir para o nosso TSD é um momento de aflição, de angústia, o que é mais profundo é que nós vamos sair de lá não simplesmente com a resposta sobre a nossa aflição, mas nós vamos sair de lá com o Deus que pode mudar a nossa situação.
Isso é o mais profundo. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Essa é a maior recompensa. É nos relacionarmos com Deus, é estarmos juntos com Deus, é nós estarmos ali vivendo um tempo de qualidade com Ele. Não simplesmente estarmos indo e buscando bênçãos nas mãos dEle, mas estarmos tendo Ele morando no nosso coração. E aí eu termino aqui dizendo que a última parte do nosso versículo de hoje fala que recompensa aqueles que buscam conhecer. Será que eu tenho buscado conhecer a Deus? Será que eu tenho vivido uma rotina espiritual, onde eu acostumei a fazer meu momento de leitura da Bíblia, onde eu acostumei a fazer meu momento de oração, onde eu acostumei a ir à igreja, onde eu acostumei a ouvir determinadas músicas? Ou será que tudo que eu tenho feito tem desenvolvido em mim uma busca maior de Deus? Tem me levado a conhecer verdadeiramente a Deus. Quando nós pegamos a origem da palavra conhecer, quer dizer relacionamento íntimo. A recompensa só vem para a minha vida quando eu busco me relacionar com Deus. Eu vou me relacionar com Deus porque eu vou crer que Ele existe. Eu vou receber a recompensa de Deus porque eu vou me aproximar, eu vou ir em direção dEle e eu vou buscar conhecer a Deus. É isso que a fé vai gerar em nós. O que há de mais precioso no nosso TSD é o que nós vamos a cada dia experimentar de Deus. Algo maravilhoso do capítulo 11 de Hebreus é porque ele começa a citar ali sobre vários personagens bíblicos, cita sobre Abel, cita sobre Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés. Mas chega um determinado momento que ele fala bem assim: ei, não daria tempo de eu falar sobre todos os grandes homens e mulheres usados por Deus através da fé. E aí ele começa a citar sobre pessoas que viveram situações drásticas, mas que sobreviveram pela fé. E ele termina dizendo, falando assim: homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno de tê-los. Quando você, quando nós nos aprofundarmos no nosso tempo a sós com Deus, quando nós aproximarmos de Deus e conhecermos verdadeiramente a Deus, desenvolvermos um relacionamento que agrade a Ele, nós seremos homens e mulheres que o mundo não é digno de nos ter. Sabe o que isso quer dizer? Deus está falando: filho, filha, eu não vejo a hora de ter você aqui comigo no meu reino celestial. Sabe o que é isso? É nós entendermos que a nossa recompensa não está aqui, mas a nossa recompensa maior será lá. Vamos sim viver coisas extraordinárias de Deus aqui, mas será apenas um preparatório. Será apenas o início daquilo que nós vamos viver com Ele lá, na glória celestial. O mais profundo de recebermos um relacionamento com Deus, de desenvolvermos um relacionamento com Deus, é que nós vamos a cada dia conhecer aquilo que não foi revelado a ninguém, aquilo que não foi visto por ninguém, porque é o que Deus estava guardando unicamente para nós, porque era o nosso momento pessoal com Ele, era o nosso tempo a sós com Ele. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ministre profundamente ao seu coração e que aquilo que você viveu nessas 4 semanas, nessas 4 aulas, nessas 4 ministrações, que seja algo apenas de início, porque Deus possa te desenvolver cada vez mais no seu tempo a sós com Ele e Deus possa realizar coisas grandiosas na sua vida, da qual você possa viver e testemunhar para marcar outras pessoas, para impactar outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. Porque esse é o maior propósito, é vivermos Cristo, para que outros vivam Cristo ao vê-lo em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa, de forma tão especial, de forma tão pessoal e particular,
acrescentar essa palavra em seu coração, acrescentar essa ministração em seu coração e gerar em nós princípios verdadeiros que nos levem a viver experiências com Deus através da nossa intimidade, do nosso tempo a sós com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.